São regras ligadas à possibilidade da liberdade humana. De qualquer modo, é bom se perguntar qual é a parcela de liberdade que o mercado dá para a gente na hora da gente agir na relação com as mercadorias que ele proporciona. Né? O mercado nos dá liberdade ou nos tira a liberdade? Né? Até que ponto a arte que nós usamos, muitos dos artistas que expressam os seus discursos, né? Que expressam as suas formas de expressão as mais variadas, até que ponto eles são livres? Né? Até que ponto a arte ela tem condição de romper com os códigos da sociedade, ao invés de se adaptar aos códigos da sociedade. Tá? O que os teóricos da teoria crítica vão dizer é que existe uma espécie de liberdade controlada por parte dos modos de expressão dos artistas, certo? É uma liberdade sempre parcial, sempre provisória, assim como o poder de escolha por mercadorias. Muitas vezes a gente sente que está sendo livre para escolher entre determinados produtos de consumo, mas essa liberdade é sempre condicionada. Por quê? Porque a gente, para ser livre na conduta da compra, precisa jogar o jogo do mercado. Então precisa estar refém daquilo que é oferecido pelo mercado. Já que nós não somos produtores necessários das mercadorias, somos consumidores dessas mercadorias através da indústria da propaganda, então a nossa parcela de liberdade ela fica totalmente determinada por certas regras que não são colocadas pelos indivíduos, pelos homens, pelas mulheres, pelos adolescentes, pelas crianças, pelos adultos. Né? As regras são colocadas de fora e nós temos que nos adaptar a essa regra, por mais maleável que seja essa regra, que vai depender do fluxo das mercadorias oferecidas. Assim como vai depender do fluxo das propagandas oferecidas que estão em relação com as mercadorias em questão. Aí é que entra a situação da arte. A arte ela passa a ser, de algum modo, refém desse processo de liberdade controlada dos indivíduos. Né? E não há tanta emancipação humana. A arte serve muito mais, hoje em dia, como um código específico do mercado para vender produtos, assim como a propaganda. Tá? Muito da arte, a arte em si como expressão, ela tem perdido cada vez mais o seu valor porque ela tem se tornado refém de certas regras de mercadoria que servem para controlar a liberdade dos indivíduos. Então, como é que fica as formas de expressão dos homens no seio de um capitalismo avançado, no seio de um capitalismo tardio, né? A gente pode identificar que essa condição do constrangimento da liberdade das pessoas, sem as pessoas perceberem que não são livres, isso aí começa ali no pós-guerra, né? Aí você vê o capitalismo tardio se desdobrando dali. O que é o capitalismo tardio? Aquele capitalismo também mediado pelo mundo do consumo desenfreado, porque você precisa fazer com que as pessoas comprem aqueles produtos. Aí o artista ele passa a ser uma espécie de braço direito, junto com o publicitário, junto com o cinema, junto com várias maneiras de colocação de vozes e de falas, né? Esse artista passa a ser alguém que está inerentemente relacionado às demandas do mercado, às demandas de contratação das empresas que querem que ele cumpra uma certa tarefa. Geralmente o artista ele pode ter a sua independência e sua autonomia. No entanto, às vezes é preciso pagar um preço muito caro. Caso o artista queira sobreviver, dentro do mundo em que nós vemos, dentro do tipo de sociedade que nós temos, ele precisa se adaptar às regras de expressão que o mercado quer que o artista coloque. Por isso que você tem, nos setores de criação publicitária das agências, muitas pessoas ligadas ao universo da arte, ao mundo do audiovisual. Por quê? Porque eles estão sempre ligados às demandas daquelas agências que são contratadas para vender algum produto ou serviço de uma maneira mais lúdica, de modo que o produto passa a ser oferecido por meio de uma estética, de uma parte visual, de uma parte sonora, ou, independentemente do método, né, o produto vai ser oferecido de uma maneira mais bonita. Né? É preciso, então, do gosto do artista, né, nos meios de comunicação de uma maneira geral, para que o produto seja mais vendável. Né? A gente pode observar nesse sentido que o próprio design, né, também se torna refém disso. Né? O design é uma forma de arte. Né? Se a gente observar,
quando a Bauhaus cria uma escola de design, ali antes da década de 30, né, como movimento de expressão artístico da indústria, você observa que ela lança uma tendência que ainda não era totalmente independente do mercado, porque se estava preocupado em experimentar uma série de coisas novas, independentemente do consumo. No entanto, aquilo que a Bauhaus criou como escola de design vai ser absorvido, né? Vocês que já ouviram falar na Bauhaus, né? Aquilo que a Bauhaus criou como escola de design vai ser absorvido para dentro da esfera do consumo e das propagandas. É preciso, então, adaptar a estética da experimentação artística aos objetivos do mercado. E é através disso que o artista ele fica preso àquilo que está sendo exigido por parte da indústria, por parte do comércio e por parte principalmente da indústria cultural, que é a indústria de produção de discursos em meios de comunicação, principalmente em propaganda, que força o artista a obedecer uma certa lógica, né? Então, é por isso que o artista perde a sua capacidade de transformação, porque tudo que ele faz, tudo que ele cria, tudo que ele produz já está adaptado a uma certa regra de mercado. Ele está jogando a regra do jogo, né? E politicamente ele acaba se desconstruindo em relação à sua singularidade, à sua individualidade, e ele passa a obedecer à economia do mercado, né? Então, nesse caso específico, o que você tem é uma liberdade controlada por parte do artista. E é isso que a escola de Frankfurt vem falar. E aí, através disso, a gente pode também perceber como é que é o nosso papel como criadores, como produtores de produtos de design, né, dentro das agências de publicidade, dentro dos meios de comunicação de uma forma geral. Seja você autônomo, seja você funcionário de alguma agência publicitária. Então, a capacidade de ruptura, que era parte de um projeto que estava ligado ao mundo da arte, né, e estava ligado à individualidade da pessoa, acaba sendo sequestrado, acaba se tornando refém das demandas externas ao indivíduo. E toda aquela força interior de criação, ela passa a ser modelada para cumprir as expectativas dos clientes, né? Então é sempre bom observar isso. Observem também depois, posteriormente, como é que hoje a arte ela está de algum modo não só ligada às agências de publicidade, mas aos bancos. Observem uma série de iniciativas de bancos ligados ao âmbito da cultura, ao universo da cultura, projetos como Itaú Cultural, empresas gigantes, né, incentivando, bancando artistas, para que, de algum modo, existe a capacidade de você fazer do mundo que nós vivemos, que é um mundo difícil, duro, um mundo esteticamente bonito, mas mesmo que esse mundo seja esteticamente bonito e ele represente o mundo das mercadorias, né? Eu estou falando do mundo da mercadoria, não o mundo de um sentido geral, né? Mesmo que exista uma estética do artista ligada a esse mundo da mercadoria, o que você tem aí, nesse caso, é uma condição de produção de arte, né? E geralmente os bancos também estão ligados a esse tipo de financiamento. Financiamento de artista, que vai representar um mundo em que nós vivemos, que é o mundo das mercadorias, junto com uma série de iniciativas que vão precificar a nossa criação, vão colocar preço em tudo que a gente faz, porque o artista não deixa de ser também um trabalhador da comunicação quando ele passa a trabalhar na agência de publicidade, né? Então a condição do artista é essa, ele vira um trabalhador dos discursos de comunicação e ele precisa receber um salário para preencher aquelas demandas de mercado, ou seja, ele passa a transformar a sua arte em propaganda, né? E aí você não consegue fazer a separação entre arte e propaganda. Quando você não consegue fazer mais a arte, a separação entre arte e a propaganda, né, você perde a capacidade de transformar. Porque tudo que você diz, ou fala, ou faz, está ligado aos códigos do consumo, né? Então, é assim que o artista perde a sua capacidade de romper com certas regras do sistema e ele, de algum modo, ele passa a depender diretamente daquilo que o sistema produz, né, daquilo que o mundo das mercadorias produz para poder preencher algumas necessidades básicas, porque o indivíduo precisa sobreviver. Não é uma questão de escolha pessoal, ele precisa daquela renda para sobreviver.
né? A indústria cultural, então, ela vem a falar exatamente desses aspectos que a gente está apontando aqui, tá?